Está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Sua aprovação no Enem passa por aqui. Oi, gente! A gente está começando mais um episódio do Estudo Play Talks. Pronto para dar um play na sua aprovação e nos seus estudos. O assunto hoje é um pouco mais sério. A gente vai falar sobre o conflito entre Israel e Irã. Esse foi um dos eventos mais marcantes de 2025. Em menos de 2 semanas, o conflito mobilizou ataques aéreos, mísseis, drones e até intervenção direta dos Estados Unidos. Mais do que uma disputa militar, o embate envolve política internacional, armas nucleares, energia e disputas religiosas. E pode aparecer em questões de geopolítica, relações internacionais e segurança global. Fica com a gente agora para entender tudo isso de uma forma clara e direta. Primeiro, eu vou dar um olá para Raoni e Breno, que já estão aqui, mas a gente também vai ouvir outro professor, gente. O professor Fernando Costa, que é de História da nossa Maratona Enem, fez uma participação importante. Eu comecei perguntando a ele o panorama histórico dessa guerra, porque a gente viu um conflito que começou agora há pouco, né? A gente está falando de 2025, mas que, na verdade, data de muito tempo. Fernando vai dar para a gente esse panorâmica e explicar como tudo começou até aqui. Oi, Raoni, Breno, Madu. É uma honra estar participando aqui com vocês do podcast, um tema assim tão importante para a geopolítica global. E como foi perguntado, né? Apesar da gente ter muitas perguntas, inclusive muitas informações a trabalhar aqui no podcast hoje, talvez o mais importante para a gente começar da base com todo mundo seja de fato entender o histórico desse conflito entre Irã e Israel. Então eu vou voltar um pouco no tempo para que a gente possa de fato entender como é que são as raízes desse conflito bem diante do que a gente está vendo agora, porque esse conflito não começou agora, ele não começou semana passada, há 90 dias atrás. Na verdade, ele tem um largo histórico aí no processo da Idade Contemporânea, tá? Então vamos por partes. Na década de 50 e 60, o Irã, que é um país xiita e não árabe, ele tinha uma política de estatização do petróleo. Então, naquele avanço de busca sobre petróleo, combustíveis fósseis durante o Oriente Médio após a Segunda Guerra Mundial, o Irã teve uma política muito curiosa. Um dos ministros do Irã, ligado a Minas e Energia, chamado de Mohammad Mossadegh, esse rapaz ele resolveu estatizar o lucro do petróleo e transformar aquela riqueza numa riqueza iraniana. Isso foi muito bem visto pela população, a nacionalidade ganhou força com isso, mas o presidente do país, que na verdade era um rapaz chamado de Shah Reza Pahlavi, ele não gostou, porque isso chamava muito mais atenção para o ministro do que para ele como líder do país. O que acontece? O ministro Mossadegh vai ser acusado de corrupção e traição à pátria, vai ser inclusive condenado e vai passar a vida inteira dele na cadeia, vivendo prisão domiciliar, só que nesse momento acontece uma ruptura. Reza Pahlavi assume o governo e afasta qualquer tipo de oposições no país do Irã. Então, o ministro, por exemplo, é um caso, mas nós tivemos vários ministros afastados no país onde eles não podiam crescer, desenvolver a nação. Então, o Irã cresce com a forte cultura ocidental na década de 60 e 70, se aproximando muito mais dos Estados Unidos. Óbvio que a gente não pode deixar de citar que durante a Guerra Fria isso foi uma política norte-americana para afastar o Irã, uma potência que tem aí uma jazida de gás natural e petróleo gigantesca, diga-se de passagem, 15% do gás natural do mundo é do Irã, e nós temos aí o nosso grande produtor, um dos 4 grandes produtores de petróleo, das reservas de petróleo do mundo, que é também o Irã. Então, os Estados Unidos perceberam que aquilo era uma grande riqueza que podia a qualquer momento cair nas mãos de potências como a União Soviética. Então, para que se evitasse isso, ele puxa para o lado ocidental. Então, o Reza Pahlavi agora vai servir de marionete dos Estados Unidos, serve de fantoche americano, passa então a assumir o país, começa toda uma série de transformações políticas no país, tirando a religião, inclusive, de elemento principal na cultura iraniana. Bom, o tempo passa, o povo do Irã percebe que antes a política de estatização do petróleo gerava lucros e agora o petróleo sendo enviado para os Estados Unidos gerava prejuízo. Então isso vai gerar uma crise interna muito forte no Irã, o que antes era visto como se fosse alguma coisa corriqueira economicamente, agora começa a virar uma bola de neve no país e a situação de crise, caos, desemprego e remessas de petróleo para os Estados Unidos se agrava. A população então vai às ruas, as oposições se unem a essa população religiosa xiita, de categoria xiita mais conservadora no Irã, começa-se uma série de passeatas e Reza Pahlavi é derrubado do poder.
Esse fato que acontece em 1979 é chamado de Revolução Iraniana. E essa revolução vai marcar um rompimento, porque tudo aquilo que era visto como aliado dos Estados Unidos passa a ser automaticamente agora inimigo do Irã. Um exemplo disso é o Estado de Israel. Israel, que antes começa com uma relação bem pacífica com o Irã, passa inclusive até um histórico, né? A rainha Esté, judia, casa-se lá na antiguidade com o imperador Xerxes, então mostra que existe uma aliança entre persas e judeus. Agora essa aliança vai ser quebrada pouco a pouco, porque Israel representa todo o apoio aos Estados Unidos no Oriente Médio. Então o Irã corta relações com esse país e passa para o outro lado, passa a ser o inimigo. Inclusive, Irã passa a se aproximar de ligas palestinas e organizações palestinas contra exatamente o Estado de Israel. Gente, muito importante a fala de Fernando, né? Porque ele faz um panorama histórico. Mas eu lembro para vocês uma coisa. Vocês são estudantes do ensino médio, do Enem. E aí é muita coisa confusa, né, gente, em relação a esse tema. Eu quero ouvir Raoni, principalmente sobre o olhar geográfico, histórico também, o que aconteceu do dia 12 para cá. Porque com o Fernando a gente escutou como o conflito se dá de um modo geral, mas o que aconteceu em 2025? Em 2025 a gente tem as repercussões mais atuais, efetivamente, desse conflito, né? Um conflito que escalonou e que está numa lógica de mundo em que hoje a gente vive conflitos muito intensos em várias partes, né? Eu começaria falando sobre as tensões crescentes no leste europeu, né? Obviamente Ucrânia e Rússia, os conflitos que, bom, se mantêm relativamente estáveis, mas numa tensão também significativa com relação à China e Taiwan, e mais esse polo de tensão praticamente contínua, né, desde meados da década de 40, quando o Estado de Israel se instala nesse território, que são as tensões como um todo no Oriente Médio, né? E recentemente a gente viu repercussão de tudo isso, né? É muito difícil chegar até aqui sem trazer essa retrospectiva que o Fernando apontou, né? A gente vê uma efervescência de uma transformação social dentro do Irã, e a gente vê uma série de contextos que trazem a gente para esse conflito de hoje, que foi essencialmente um conflito de quê? Um conflito territorial e um conflito relacionado à estratégia geopolítica e a recursos naturais que estão associados ao Oriente Médio. A gente tem uma série, pessoal, de características que fazem com que aquela região acabe por ser uma região relacionada a inúmeros conflitos, né? Eu diria, por exemplo, que o Oriente Médio se constitui numa espécie de nó geográfico, né? O que a gente chama de nó geográfico é uma estrutura terrestre que permite a interligação entre diferentes partes do mundo. Então, por exemplo, ali tem conexão com o norte da Europa, com a África, com o Oriente, com o Ocidente, né? Bem no meio ali do... Fica no meio. Coisa interessante. Ou seja, não é de hoje, né? É uma região que já vivia, por exemplo, há muito tempo atrás, coisas como a Rota da Seda, que interligava efetivamente a África e a Ásia, né? Então é uma região que é efervescente nesse sentido e que já vivia conflitos de ordem étnica, territorial, enfim, por várias razões. Mas que recentemente viveu esse conflito, principalmente pelo escalonamento das tensões relacionadas à geopolítica e à diplomacia com relação à produção de energia nuclear do Irã, que pode chegar a níveis tais de beneficiamento que levariam à possibilidade de criação de uma arma nuclear. É claro, esse pelo menos foi o argumento central que foi utilizado para se justificar os ataques que foram feitos ao Irã, né? Inicialmente por Israel, e depois também pelos Estados Unidos, numa lógica que é alegada pelo Ocidente, por Israel e pelos Estados Unidos, por ser uma lógica de um ataque defensivo. Quase que preventivo. Preventivo, exatamente. Sim. Eu confesso que eu tenho problemas em enxergar realmente esse ataque preventivo, principalmente no contexto que se colocava agora. Na iminência do dia 12, havia condições de haver uma reunião entre o Irã e os Estados Unidos para tentar pacificar a questão através de uma diplomacia que levasse o Irã a inviabilizar efetivamente a chegada do nível tal de beneficiamento que levaria efetivamente à formação de armas nucleares. Bom, é claro que muitos não acreditavam que esse acordo fosse dar certo. Mas a gente poderia talvez ter esperado até que esse acordo se concretizasse ou não para tomar medidas mais drásticas, né? Medidas bélicas como aquelas que foram efetivamente tomadas. E, no entanto, quando Israel tomou a iniciativa fazendo esse ataque preventivo, ele garantiu que não haveria negociações de nenhum tipo, né? Já que ele fecha essa mesa de negociação e leva tudo para a escala bélica.
E aí a coisa é um tanto quanto desequilibrada, porque se por um lado eu posso até dizer que o conflito entre Israel e Irã, puramente, tende muito mais para o Irã, por outro lado, quando a gente coloca nessa equação o apoio dos Estados Unidos, aí realmente fica bem desbalanceado. Obviamente o Irã não tem condições de oferecer uma resposta contra uma coalizão do Ocidente. É no mínimo estranho ver ataque preventivo, né? Eu vou começar uma guerra para não começar uma guerra. Parece um pretexto para começar a guerra, né? Um pretexto Exato. falso e raso para começar um ataque, É né? confuso mesmo ouvir isso. Breno tinha feito uma pergunta aqui antes da gente começar sobre a questão de arma nuclear. Existe de fato essa questão da arma nuclear no Irã, de estar sendo feita uma arma. E a pergunta de Breno exatamente, gente, foi sobre se Israel conseguiria ter também um programa reforço nuclear, né? nuclear Uhum. para combater essa tal arma no Irã. Deixa eu começar colocando uma coisa muito curiosa, para dizer o mínimo. Né? Uhum. O Fernando falou há pouco sobre como o Irã era um país aliado dos Estados Unidos e se Sim. tornou adversário dos Estados Unidos, sobretudo com a Revolução Iraniana, na década de 70, em 79. Mas vocês têm algum palpite de qual foi o país que forneceu as bases para o programa nuclear iraniano? Eu vou chutar a Rússia. Errou. Tá, não vou chutar não. Os Estados Unidos. Gente, De novo, os Estados Unidos não eram aliados do Irã? Então, Sim. em meados da década de 50, eles estabeleceram um acordo de cooperação para o desenvolvimento, a princípio, né, energético dessa energia nuclear. Esse mesmo Estados Unidos que gastou agora bilhões para destruir potenciais usinas de construção e de beneficiamento dessa energia. Né? Então, assim, é muito curioso ver como os Estados Unidos consistentemente se posicionam de forma estratégica em diversas frentes de formas equivocadas, né? É preciso lembrar que esse mesmo país foi responsável por boa parte do treinamento de armamento dos mujahedins, né, no Afeganistão. As mesmas forças que mais tarde o próprio Estados Unidos viria a combater, né, em contextos diferentes. A princípio, na Guerra Fria, era interessante para os Estados Unidos armar os mujahedins para garantir que eles não se renderiam para os russos, para os soviéticos, né? A mesma lógica que foi aplicada no Irã para justificar essa cooperação, né? Para trazer eles para perto da gente. E aí, infelizmente, em algum momento... eu penso num fantoche mesmo, como se os Estados Unidos estivesse na mão, grandes regiões, e dissesse, agora eu vou brincar esse jogo desse lado. Agora eu vou brincar desse lado. Acontece que nesse jogo existem vidas, né? E o pior é que ninguém consegue ir contra, né? Uhum. Na verdade, não é que consegue ir contra, até vai contra, mas o poder bélico estrutural é muito grande do outro lado. Exatamente. A gente está vendo isso, inclusive, num tópico que vai ter que aparecer nesse podcast em breve, né? São as taxações que são impostas contra o Brasil agora. Sim. Como é que a gente vai se posicionar para combater isso, vindo da potência hegemônica do mundo? A gente está falando dessa guerra Irã e Israel, que é recente, mas é uma região geográfica bem potente para isso, né, Por Raoni? várias razões, como a gente dizia antes. Sim. Primeiro, pelo nó geográfico, a gente já pontuou nessa interligação entre os continentes, mas eu adicionaria aí também algumas coisas, como, por exemplo, o fato de que nessa região a gente tem pouco mais de 30% de toda a produção de petróleo no mundo. Olha isso. E, gente, não dá para dimensionar isso de outra forma. O petróleo é o recurso mais importante, talvez o segundo hoje da atualidade, né? A gente está vendo uma ascensão agora das Big Techs, colocando a informação como um recurso também extremamente importante. Mas vamos lá, vamos falar do mundo físico. Nesse mundo, talvez o recurso mais importante seja mesmo o petróleo. E nesse sentido, é essa região que domina essa produção, e não só isso. As reservas. Quando a gente olha para as reservas, a coisa é ainda mais forte. Uhum. Se por um lado eles têm algo em torno de 32% da produção, por outro eles têm 50% das reservas mundiais. Metade de todo o petróleo do mundo e parte significativa também do gás está nessa região. Mais especificamente o Irã, tá, pessoal? Do qual a gente está falando na aula de hoje, tem cerca de metade do gás, né? Tem boa parte do gás, na verdade o segundo maior produtor de gás do mundo, perdendo apenas para a Rússia. Então são números assim assustadores e que mostram por que essa região é tão importante. Inclusive, por que essa região está recheada de ingerências norte-americanas. Por que os Estados Unidos têm tantas bases militares nessa região? Porque há tantos interesses em manter a aliança com Israel, mesmo diante de denúncias gravíssimas que a gente tem visto cotidianamente, de que Israel está cometendo crimes de guerra contra a região da Palestina. E ainda assim os Estados Unidos seguem como forte aliado. Por quê? Porque o Israel é visto como representante do Ocidente nessa região, dos interesses do Ocidente nessa região. Aliás,
Eu diria mais, não é que ele é apenas visto dessa forma, ele se porta dessa maneira. Ele é, né? Em vários outros momentos na história, como por exemplo no conflito com o Egito, o conflito do Canal de Suez, quando o Egito disse para o mundo, olha, o Canal de Suez que está cruzando aqui meu território, ele é meu, então eu vou cobrar taxas para se passar aqui. O primeiro país a atacar o Egito foi justamente Israel, garantindo a defesa dos interesses, sobretudo, dos países ocidentais, dos Estados Unidos, de França, da Inglaterra. Ou seja, isso confirma essa visão de que é, de fato, Israel um entreposto do Ocidente. Por isso, essa importância e toda essa defesa estruturada sobre esse país, inclusive com armamentos altamente tecnológicos. Perfeito, Raoni. Eu estou te ouvindo sobre petróleo e eu vou puxar um pouquinho para a física, tá, Breno? Para a gente também perpassar pela história, pela geografia. Claro. Você tinha falado para mim um termo que chama domo de ferro. Como é isso que Isso. funciona, Israel? É interessante. O domo de ferro foi uma tecnologia criada por Israel, tá? Que começou a ser produzida em 2007 e teve auxílio dos Estados Unidos. Ela foi finalizada em 2011. É um sistema antimíssil muito interessante, desenvolvido por esse país, que funciona através de princípios básicos da física. Então, desde antes de Cristo, lá com Aristóteles, a gente já estudava o tal dos lançamentos de projéteis. Então, há muitos anos, a gente já sabe mensurar e prever aonde que um projétil lançado vai cair. E é interessante para você que estuda física que uma das grandes capacidades da física é a capacidade de previsão. Então, se eu lançar alguma coisa aqui de cima dessa mesa, se eu souber informações iniciais, como, por exemplo, a altura e a velocidade com que eu lancei, eu consigo saber aonde que esse objeto vai cair. Então, o Israel, ele desenvolveu um sistema composto por 3 partes. Então, se um míssil inimigo sobrevoar aquela região de proteção do domo, né, um radar, que é a primeira parte, vai detectar esse objeto, e ele vai detectar principalmente 3 características. Gente, isso pode ser questão de prova, porque se a gente souber a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração desse projétil, eu consigo saber aonde ele vai estar depois de tanto tempo. Sim. Então isso é muito importante. Então uma questão pode perguntar, quais são as características físicas de um projeto? Eu preciso saber para conseguir determinar qual será a sua posição futura. Então lembra, posição inicial, velocidade inicial e aceleração. Então esse radar, ele detecta tridimensionalmente aonde está esse míssil, tá? Ele passa esses dados para um computador que vai fazer cálculos muito rápidos, e esse computador está conectado a lançadores, que aí sim vai orientar esses novos mísseis que serão lançados para interceptar esse míssil inimigo. Então a gente tem 3 partes, como eu falei, o radar, o computador para fazer os cálculos e os lançadores. E olha que curioso, cada lançamento de um míssil custa somente a bagatela de $50 mil. Cada míssil lançado para interceptar o míssil inimigo. E é claro que numa guerra não é só um míssil que vai ser lançado. Então, em um dia, centenas de mísseis podem ser lançados. Então, olha o custo financeiro aí para manter esse domo de ferro funcionando, né? E a gente tem aí uma taxa de 90% de precisão, que é muito interessante, né? Então, 90% dos mísseis que entram nessa região de Israel conseguem ser interceptados por esse sistema de interceptação antimíssil. Eu tenho aqui que o Irã usou drones e mísseis em larga escala, Isso. Israel também, né? Diretamente contra Israel nesse caso, e que a gente chegou a pensar numa guerra moderna. Mas mais do que uma guerra moderna, uma coisa que se percebeu durante todo esse momento, que foi uma tensão muito grande para o mundo todo, e que a gente ouvia que havia uma possibilidade de uma terceira guerra mundial. Você via dessa forma, Raoni? Olha, isso é falado há muito tempo, né? Qualquer crise que tem Sim. lá no Oriente Médio, quando começou a guerra tensão, né? da Rússia com a Ucrânia, todo mundo falou, e aí, se os Estados Unidos entrar, começou a terceira guerra mundial. Então a gente sempre está nessa tensão de dizer, e aí, vai ter uma terceira guerra ou não? Sim. Eu não gosto desse tipo de alarmismo, sabe? Uhum. Eu acho que isso às vezes é utilizado muito a ermo, como o Breno falou, né? A gente acaba falando de terceira guerra como se fosse a coisa mais simples do mundo. A gente vive num mundo hoje onde imaginar uma terceira guerra é muito difícil. Porque se a gente tivesse as grandes potências nucleares envolvidas num grande conflito internacional, isso potencialmente significaria talvez o fim da humanidade. Né? Isso.
Então, é E difícil aparentemente imaginar ninguém está isso. interessado nisso, até a página 4, né? Eu não consigo imaginar alguém que esteja Sim. interessado É. nisso, né? A gente quer fazer o Enem em novembro, por favor. Então, gente, no entanto, é preciso lembrar que aqui a gente coloca em posições antagônicas alguns países muito importantes, né? Por exemplo, a China, talvez seja o polo extremo oposto dos Estados Unidos hoje na geopolítica E está internacional. associada ao Irã, né? Exatamente. Está associado ao Irã. Ou seja, a gente já tem estados, como a gente fala, vivendo uma espécie de guerra de proxy. Tá? Leve esse termo para sua prova. A guerra de proxy, que é uma tradução literal do termo procuração, é quando você delega a outro a função de fazer uma guerra que você está querendo assumir diretamente. Né? Então, interessa para a China e para os Estados Unidos engajarem numa terceira guerra mundial? Gente, não dá. Se esses dois começarem a disputar jogando ogivas nucleares uns sobre os outros, é o fim do mundo. Mas dá para fazer uma guerra de procuração, fazendo com que países e áreas de influência acabem por envolver-se em guerras locais, que não têm consequências globais, mas que ainda podem trazer à luz os seus próprios interesses, tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Nesse caso, a gente tem posições antagônicas de novo, né? A Israel, com forte apoio norte-americano e do Ocidente, e a China apoiando sobretudo o Irã. Há mais uma potência que vocês devem estar se perguntando aí, que é a Rússia. E essa tem uma posição muito curiosa, né? Na verdade, a Rússia mantém neste conflito em específico uma posição de certa neutralidade, né? Ela tenta, pelo menos, já que tem relações relativamente boas com os dois, e tenta manter essa posição de neutralidade para não sair nenhuma desvantagem, né? Pensando que são países relativamente importantes na geopolítica internacional, enfim, em suas influências locais. Eu vou trazer alguns dados aqui que são bem tristes, mas eu acho importante você ter aí como forma de lembrar para onde a guerra vai e o que ela leva. A guerra teve duração de 12 dias, com cessar-fogo relatado em torno de 23 e 24 de junho. E olha só, no Irã teve 935 mortos e cerca de 5.532 feridos. Isso segundo o Ministério da Saúde. A estimativa de até 974 mortos, segundo o HRANA. Em Israel, foram aproximadamente 29 mortos, entre 1.400 a 1.300 feridos. Essa repercussão também foi econômica, né? E, enfim, eu estou falando de vidas, mas a gente também traz um dado econômico para você colocar na sua prova, caso haja necessidade, e também para lembrar disso, né? Eu sei que a gente tem muita coisa para lembrar sobre esse tema de guerra, historicamente, mas economicamente também é atingido. Turismo e mercado energéticos afetados no Egito, Jordânia, Iraque, com pressão inflacionária e cortes de eletricidade. Vou falar mais uma vez sobre física, Breno, porque eu quero saber um pouco mais sobre o enriquecimento de urânio, urânio militar e civil. Me fala sobre isso em questões econômicas em relação à física. Como o professor Raoni estava falando, a gente sempre fala que essas grandes potências, né, sempre está na iminência de um conflito nuclear. E quando a gente fala de conflito nuclear, a gente tem que falar de urânio. E o que é que acontece? Muito se fala no enriquecimento de urânio. E é claro que fica uma dica de filme muito interessante para vocês, que é o Oppenheimer, tá? Que fala da história do projeto Manhattan, do desenvolvimento da bomba atômica, e muito se fala sobre enriquecimento de urânio. Então, o que é que acontece? Os núcleos atômicos grandes, tá? Eles são instáveis. Instável significa dizer que qualquer perturbação ele pode se separar. Então a gente tem que imaginar que o urânio tem um número de massa 238, então é um átomo muito grande, tá? E o que que acontece? O núcleo atômico ele tem uma energia potencial armazenada ali dentro. Eu costumo imaginar que é como se fosse um monte de ligas elásticos, tá? Aqueles elásticozinhos bem esticados. E aí, quando você rompe um elástico daquele, uma certa energia é liberada. Se você já rompeu um elástico quando estava brincando com ele, facilmente você já se machucou com ele. Então, quando você rompe esse elástico, uma energia muito grande é liberada. A mesma coisa acontece com o núcleo atômico. Então, ali eu tenho uma energia potencial armazenada muito grande. E o que que acontece? Quando esse núcleo, que é instável, ele é atingido por um nêutron, ele se desfaz. Então é como se esses elásticos fossem rompidos e uma grande energia é liberada. Essa é a energia nuclear que a gente tanto fala,
que serve para fins civis e, claro, militares. O que acontece? O urânio que a gente encontra na natureza, ele tem uma proporção de 99,3% do urânio 238. E esse não é físsil, tá? Ou mais dificilmente fissurável. E aí o que acontece? Esse 0,7%, ele é do urânio 235, tá? Um outro isótopo do urânio. E esse urânio 235, gente, ele é urânio facilmente físsil. Facilmente eu consigo quebrar esse núcleo atômico. Então, enriquecer urânio é você conseguir ter uma proporção muito maior do urânio 235, que é mais fácil da gente quebrar, em relação ao urânio 238. Então, o que acontece? É feita uma reação química com esse urânio, tá? E a gente transforma esse urânio em hexafluoreto de urânio. Beleza, talvez você não vá se lembrar desse nome, mas o que acontece? Eu tenho dois elementos pesados. Eu tenho urânio 238, que é mais pesado do que o urânio 235. E quando a gente coloca duas coisas pesadas misturadas, uma coisa muito importante que isso pode aparecer na tua prova de química é como separar duas coisas, uma mais pesada do que a outra. Pode ser por densidade, mas o jeito mais legal é através de uma centrífuga. Então eu coloco essa mistura de urânio 238 com urânio 235, coloco para girar numa máquina, o elemento mais pesado, claramente o 238, ele vai para a extremidade da centrífuga, se separando do elemento mais leve. Então quando essa máquina começa a girar, o mais pesado se afasta mais. E a gente consegue separar o urânio 238 do urânio 235. Então a gente quer o urânio 235. Então o que acontece? A nível civil, tá? Para a gente conseguir energia nuclear para as usinas nucleares, a gente precisa apenas de uma porcentagem de 3% desse urânio legal, desse urânio enriquecido, que é o urânio 235, tá? Agora, para nível militar, para a gente criar armas nucleares, eu preciso de uma porcentagem muito maior do urânio enriquecido, acima de 90%. Então, a energia gasta para a gente produzir armamentos nucleares é muito maior do que a energia gasta para o enriquecimento de urânio a nível civil. Então, 3% para 90% é uma diferença muito grande. Então, de maneira simples, eu falei muitos termos aqui, enriquecer urânio é a gente ter uma porcentagem maior do urânio mais leve, tá? O urânio 235, porque ele é mais facilmente fissurável, né? Eu consigo quebrar aquele núcleo atômico ali mais facilmente e liberar mais energia. Achei fantástico a tua indicação de Oppenheimer, porque eu acho que dá para visualizar muito bem o que tu tá dizendo, apesar de ser um filme longo, vale a pena cada segundo. Muito, muito. E tem uma cena muito interessante, que é exatamente a cena do enriquecimento de urânio, que quando eles vão conseguindo, eles vão colocando bolinhas lá que representam a quantidade de urânio enriquecido que está ficando cada vez maior, até chegar nessa porcentagem que a gente falou para a construção da bomba, né? Show de bola, todo mundo anotando, hein, gente? Eu vou falar ainda sobre bombas, enfim, proibição de armas nucleares. Existe um tratado para isso, Raoni? Existe o Tratado Internacional de Não Proliferação de Armas Nucleares. Foi uma tentativa de frear, né, o desenvolvimento massivo de armas que a gente teve, sobretudo durante a Guerra Fria. Esse tratado, no entanto, hoje a gente pode dizer que ele falha, né? Porque a gente está vendo na atualidade um recrudescimento desse processo de beneficiamento e de criação de armas nucleares, né? Óbvio que isso não é uma coisa que seja dita de forma aberta, né? Por exemplo, o próprio Estado de Israel jamais admitiu ser detentor de uma bomba atômica. A gente estava conversando sobre isso, sobre a questão nuclear de Israel e Irã, né? E você falou isso. Ainda que a gente saiba que sim, que eles têm, e tem inclusive um evento de possível teste que foi feito de bombas atômicas, isso não é uma coisa que você consiga fazer escondido. Quando você testa uma bomba atômica, aquela radiação vai ser percebida nas mais remotas partes do mundo. Então, sim, a gente tem suspeitas muito mais que fundadas, ainda que não seja admitido de que Israel tem esse tipo de armamento. O Irã, por outro lado, e aí esse é que é o ponto dessa operação recente, era impedir que todo esse processo que o Breno acabou de descrever fosse efetivamente alcançado, né? E aí a gente tem duas vias para fazer isso. A via diplomática e a via bélica, né? Quando Israel, no ataque preventivo deles, atacou o território do Irã, ele, obviamente, empurrou a gente no sentido da tentativa bélica de evitar isso aí. E, na verdade, apesar da gente falar isso para essa história mais recente, pessoal, é preciso lembrar que não é de hoje que Israel vem desprendendo recursos e esforços massivos para tentar combater o desenvolvimento dessa arma nuclear pelo Estado do Irã.
né? Dentre essas ações, a gente tem aí uma ação muito organizada da Polícia Secreta de Israel, né, que é o Mossad, que atua sobretudo através da aniquilação de alvos, principalmente cientistas, que possam dar contribuições relativas à produção desses armamentos nucleares. Então, de tempos em tempos, um desses cientistas morre ou desaparece de forma misteriosa. Sim. É misterioso, né? Mas, Misteriosa. recentemente, o que a gente teve, no entanto, foi talvez a ofensiva mais grandiosa no sentido de combater essa produção, mirando principalmente nas centrífugas que o Breno colocou recentemente. Uhum. Já sabendo que essa produção está ameaçada, né, e entendendo o Irã, que ele é um país ameaçado em grande parte pelo Ocidente, o que é que eles fazem? Eles colocam essas centrífugas debaixo da terra, né? Em regiões montanhosas, Massa. eles cavam minas e colocam essas centrífugas debaixo da terra, para garantir que mesmo diante de um bombardeio, o material vai permanecer. Não só protegido de vazamentos, que também seria muito perigoso, Mas intacto, né? mas intacto, para Sim. continuar aquela produção tão logo os ataques cessem. Essa estratégia é relativamente eficaz, pessoal, é preciso lembrar, porque a geografia iraniana permite isso. Ao seu redor, a gente tem conjuntos de cadeias montanhosas, é um território difícil de ser acessado, o Irã é um país grande, populoso, não é como se fosse possível avançar de um para o outro, né? Inclusive, só lembrando, né, entre Israel e o Irã, a gente tem o Iraque e a gente tem a Jordânia, ou seja, é de certa forma até curioso que a gente tenha dois países que não compartilham fronteiras territoriais, mas que estão se enfrentando cotidianamente, né? E aí, nesse ataque recente que a gente teve dos Estados Unidos, mirando justamente a produção e o beneficiamento desse urânio, a gente teve a Operação Martelo da Meia-Noite, que foi talvez uma das operações mais ousadas que a gente teve no mundo militar recente, onde bombardeios B-2, né, que são aviões... Os aviões stealth, né? Isso. Aquele preto. São aviões que são muito difíceis de serem localizados, detectado, né? né? Que são Por quê? não só porque eles são muito ágeis, mas que eles Sim. usam tecnologias específicas para isso, né? Os radares batem nele e é indicado como se fosse uma ave. Na Olha parte só. Porque ele, geralmente, o radar ele funciona por reflexão, né? Então, se tem uma aeronave aqui, o radar manda uma onda de rádio, essa onda bate e volta. E aí, com essa onda refletida, eu consigo saber as dimensões daquele objeto, eu consigo saber onde ele está, eu consigo várias informações. Caramba. E esse avião, ele é recoberto por um tipo de tecido, por um tipo de metal, que não permite esse retorno da radiação. Então, volta muito menos a radiação do que foi. Então, os radares detectam como se fosse um objeto muito pequeno e irrelevante. Então, esses aviões passam Vira um assim... ponto cego. eles passam assim de maneira praticamente despercebida. Muito interessante essa Tem uma coisa que tecnologia. contribui também a isso, é que ele praticamente não tem dobras no sentido horizontal. Ele é um plano contínuo embaixo, Isso. né? Em cima não, tem a cabine e tal, então ele vai ser ondulado. Mas Uhum. embaixo ele é plano. Então, quando esse radar ele atinge o avião, ele não tem nenhuma perturbação, já que ele não tem flaps ou turbinas ou grandes Perfeito. dobras, É. né? Então eles conseguiram sair com esses aviões dos Estados Unidos até o Irã. Uhum. Gente, isso é muito longe. É Você faz muito. isso num É. dia e a operação é tão complexa que vocês precisam entender. Gente, os aviões precisam ser reabastecidos no ar. Não vão parar no aeroporto e, com licença, a gente quer ali bombardear o Irã. Não, eles abastecem no ar e fazem esse ataque ao Irã no dia 22, né? Um ataque que utilizava não só esses aviões extremamente tecnológicos e praticamente indetectáveis, mas também utilizava um tipo de munição Uhum. extremamente explosiva, né? E que é voltada para a destruição de bunkers, né? Ou seja, a ideia não é simplesmente criar uma grande explosão, mas é inicialmente promover uma perfuração, Né? e depois explodir, destruindo essas estruturas que estão debaixo da terra. Eu tô chocada, não sei É uma vocês, mas eu tecnologia- tô ouvindo assim. É uma Completamente tecnologia chocada. Vale a pena muito- vocês pesquisarem sobre... São chamados de aviões furtivos, tá? Vale a pena. A tecnologia de aviões furtivos, acho que em inglês é stealth, alguma coisa desse tipo. Vale a pena se dar uma olhada, porque tem muita física por trás disso. Claro, a gente não tem tempo... A gente falou Sim. superficialmente aqui sobre como eles escapam dos radares, mas vale a pena, porque pode ser uma questão de física lindamente aí na prova.
Raoni, o tempo da gente tá bem curtinho, mas eu tenho duas perguntas para te fazer, que eu acho que é uma pergunta que os estudantes, o cidadão comum, vai perguntar, que é o que leva ao cessar-fogo? Qual é o momento? Principalmente o que levou, né? Qual é o acordo para isso acontecer? E esse conflito que aconteceu agora, ou os conflitos no gerais, eles são religiosos, políticos ou mais territoriais? Como a gente disse no início da aula, gente, é muito difícil definir exatamente qual é a causa desse conflito, porque não é uma causa só, são todas essas, né? É o conflito territorial pela manutenção do Estado de Israel, é a necessidade de controlar a produção e distribuição de petróleo no mundo, né? A gente precisa lembrar que o Irã é vizinho ali do Estreito de Hormuz, por onde passa 20% de todo o petróleo do mundo. Então é um lugar estratégico e controlado pelo Irã. Tudo isso faz parte dessa geopolítica do conflito. Mais do que isso, é preciso lembrar, né, que o que levou efetivamente a esse cessar-fogo foi principalmente o fato de que aonde essa guerra levaria os dois países, os dois territórios? A lugar nenhum. Como a gente disse anteriormente, são dois territórios que estão separados por vários países, por cadeias montanhosas, que dificilmente poderiam ser invadidos territorialmente. Então eles precisaram ser bombardeados, e foi assim que esse conflito se deu, mas os custos dessa guerra são gigantescos. Na tentativa de furar o Iron Dome, né, o Irã fez bombardeios massivos, utilizou drones para despistar o Iron Dome, só que o custo dessa guerra é quase que proibitivo para os dois. Então eles se obrigaram a um cessar-fogo, felizmente, para que cessem também as vítimas desses ataques. Era bom que nem acontecesse, né, um tipo de fogo, Claro. né? Que a gente nem precisasse chegar ao cessar-fogo. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Eu acho excelente quando o Breno consegue trazer física, quando a gente passa pela economia, pela história, pela geografia, de forma tão bem desenhada. Eu aposto que você bebeu dessa fonte e entendeu um pouco melhor o que aconteceu entre o Irã e Israel. E eu também vou agradecer ao professor Fernando, que foi essencial para trazer um panorama histórico para a gente. Guarda todas as dicas que a gente deu aqui e os bizus, né, que a gente fala, as referências, filmes que foram ditos, tudo isso pode cair na sua prova. Aliás, pode mesmo, né, Raoni? Pode, né, Breno? Com certeza, pode não, vai cair. Então vamos embora, Já é gente. certeza. É isso. O podcast Estudo Play Talks fica por aqui. Lembrando que a gente está no Instagram, tá com o celular na mão? Vai lá, @EstudoPlay. A gente tem mini dicas, aulas para vocês, que a gente traz de forma mais leve e divertida por lá. E claro, continua ouvindo a gente. Você perdeu algum trecho desse podcast? Vai no Spotify ou Deezer, escuta ele completinho. Não esquece de mandar para o seu amigo que também está nessa jornada com você rumo à aprovação. Cheiro grande. Fala pessoal, a minha dica de hoje é sobre o eixo trabalho. Você sabia que a uberização do trabalho é uma possibilidade real para a redação desse ano do Enem? E aí, se isso aparecer na prova, o que é que você vai fazer? Não sabe? Eu te explico. Existe um grande nome da sociologia do trabalho no Brasil, que é o sociólogo Ricardo Antunes. Ricardo Antunes escreveu obras como Uberização, Trabalho Digital e Indústria 4.0, e O Privilégio da Servidão, que são obras que se debruçam sobre uma explicação dos processos de exploração dos trabalhadores que ocorrem exatamente nesse advento da tecnologia e dos aplicativos como norteadores da prestação de serviços. Ele diz que a sociedade contemporânea criou uma falsa sensação de autonomia para um trabalhador que, na verdade, é explorado. Então, essas são ideias bem interessantes para você apresentar em uma redação que, porventura, te cobre esse assunto. Fala galera, tudo jóia? Tranquilão? Olha só, vou trazer uma dica bem especial para vocês para fazer continhos de cabeça. Continhos que talvez até espantassem no meio de uma prova. Mas olha só, olha para esse produto notável. A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso aqui é uma diferença de quadrados, tá? Isso aqui nada mais é, pessoal, do que o produto da soma pela diferença de dois termos. Isso aqui é A mais B vezes A menos B. Se você distribuir isso aqui rapidinho, você prova que essas coisas são iguais. Tá, você deve estar olhando assim, para que isso serve na minha vida? Para que isso vai servir para mim? Cara, olha que sensacional, tá? Olha que sensacional. Se você tivesse 51 ao quadrado menos 49 ao quadrado, em vez de eu me preocupar em fazer cada um desses quadrados para depois subtrair, isso aqui nada mais é do que o produto da soma 51 mais 49 pela diferença 51 menos 49.
Olha que legal, pessoal. 51 mais 49 é 100. 51 menos 49 é 2. 100 vezes 2 dá 200. A ideia é que tu consiga processar isso de cabeça, tá? Olha para cá. 105 ao quadrado menos 95 ao quadrado. Mais uma vez, diferença de quadrados. Tu faz o produto da soma 105 mais 95 pela diferença 105 menos 95. Cara, 105 mais 95 dá 200. E 105 menos 95 dá 10. Quando você multiplica, isso aqui dá 2.000. Poxa, que legal, tá? Ei, faz essa conta aqui. Vou deixar para ti, tá bom? Beleza? Dica sensacional, né? Vem com a gente. Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, professor Tiago aqui na área, professor de Geografia aqui do Estudo Play. Passando para te deixar uma ótima dica, tá? Fica ligado na parte de indústria e urbanização. A parte sobre industrialização, a relação que a indústria tem com as grandes cidades e o processo evolutivo da própria urbanização. Fica ligado também na questão sobre os fenômenos urbanos, a questão sobre macrocefalia, sobre verticalização, horizontalização, as regiões de desenvolvimento dessas áreas urbanas, os problemas ambientais, os problemas sociais. Lembre que esses conteúdos eles estão muito interligados e toda a área que trata sobre aspectos sociais vão trazer esses assuntos que estão extremamente ligados, tá? Então, para a tua prova, sempre fique ligado nessa questão sobre urbanização e industrialização e a relação social no mundo do trabalho. Então, boa prova para você, tamo junto, até a próxima.